Fala galera, tudo certo? Vamos resolver mais um exercício aqui de ótica de espelhos esféricos usando a equação de Gauss. É um exercício da Universidade Estadual de Maringá, UEM, de 2011. Ele fala pra gente que um objeto real direito de 5 centímetros de altura está localizado entre dois espelhos esféricos, um côncavo de raio 10 centímetros e um convexo de raio 30 centímetros, sobre o eixo principal desses espelhos. O objeto está a uma distância de 30 centímetros do espelho convexo e 10 centímetros do espelho côncavo. Com relação às características das imagens formadas nos dois espelhos e ao aumento linear transversal, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. Tá, repara que você tem um monte de dados aí, né? Então vamos começar marcando aqui os nossos dados, que são super importantes. Lembra que a primeira coisa que a gente faz é coletar os dados, depois a gente organiza, interpreta e relaciona eles por meio das equações. Então, objeto real de 5 centímetros de altura, esse é o tamanho do objeto. Eu já vou colocar aqui do lado, eu vou escrevendo aqui do lado os meus dados. Então, o objeto tem um tamanho igual a 5 centímetros. Ele está localizado entre dois espelhos esféricos, um côncavo com um raio de 10 centímetros, está aqui, ó, 10 centímetros, e o outro convexo com um raio de 30 centímetros, sobre o eixo principal desses espelhos. O objeto está a uma distância de 30 centímetros do espelho convexo e 10 centímetros do espelho côncavo. Como que eu já organizo esses dados aqui, ó? Bom, se o espelho côncavo tem um raio de 10 centímetros, eu posso dizer que, ó, se o raio dele, vamos chamar de R1, chamar o espelho côncavo de espelho 1. Se o raio dele é igual a 10 centímetros, então eu posso dizer que a distância focal desse espelho é igual a 5 centímetros, porque a distância focal é sempre igual à metade do raio. O espelho convexo tem um raio, vou chamar de R2, igual a 30 centímetros. Então, qual que é a distância focal dele? Você vai falar, se o raio é 30, a distância focal é metade do raio, então essa F', a distância focal, só pode ser 15 centímetros, né? Calma, toma muito cuidado, porque se o espelho é convexo, significa que a distância focal é negativa. Então tem que colocar um menos ali, ó, F igual a menos 15. F1 e F2, tem que deixar bem claro aqui. E aí quando ele coloca a distância do objeto até cada um dos espelhos, essa é a variável P, não é? A posição do objeto. Então P é igual a 30 centímetros para o espelho convexo e 10 centímetros para o espelho côncavo. Olha só como que ele é malandro, né? Você tem que tomar cuidado, porque na hora de dar os raios, ele fala primeiro do côncavo e depois do convexo. Na hora de dar as distâncias, ele fala primeiro do convexo e depois do côncavo. Você tem que tomar muito cuidado aqui para não confundir esses dados. Então, o nosso P1, que é a distância até o espelho côncavo, é igual a 10 centímetros. E o P2, que é a distância até o espelho convexo, é igual a 30 centímetros. Ele quer que a gente dê aqui as características da imagem, né? Então vamos dar uma olhada nas alternativas, nas afirmações que ele faz. A primeira é de que a imagem formada no espelho convexo é virtual, direita e menor do que o objeto. Bom, isso a gente sabe que é verdade independente dos dados, porque os espelhos convexos, eles sempre conjugam imagens virtuais, direitas e menores. Então, essa primeira afirmação eu já posso marcar como verdadeira. 2. As distâncias focais dos espelhos côncavo e convexo são respectivamente 5 centímetros e menos 15. Mas é exatamente o que a gente escreveu. Então aqui, ó, 5 e menos 15 para o côncavo e convexo, respectivamente. 0,4. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho convexo é 0,5. 0,5x quer dizer 0,5 vezes. Galera, vamos calcular
esse aumento linear, né? Então, vamos lembrar das formas pelas quais a gente pode calcular o aumento linear. O aumento linear ele pode ser igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, o que não serve para mim agora, já que eu não conheço o tamanho da imagem. Pode ser igual também a menos π' dividido por p, onde π' é a distância da imagem até o espelho, que a gente também não conhece. Mas a gente também pode usar a relação f sobre f menos p, distância focal sobre distância focal menos posição do objeto. Essa a gente pode usar, porque a gente conhece tanto o f quanto o p. Então, ele falou do espelho convexo, né? O espelho convexo é o que eu estou chamando de espelho 2. Então, o aumento linear para esse espelho vai ser igual a distância focal menos 15 dividido pela distância focal menos 15 menos o P. Qual que é o P? P2, 30 centímetros. Legal. Então, isso vai dar menos 15 dividido por menos 45, ou seja, o aumento linear proporcionado pelo espelho convexo é igual a 1/3. Isso significa que a imagem tem 1/3 do tamanho do objeto. E o fato de ser positivo esse aumento linear, o que concorda com o que a gente já disse sobre a imagem formada por ele, né, por esse espelho convexo, isso nos informa que a imagem é direita. Então a gente tem uma imagem direita com 1/3 do tamanho do objeto, mas a afirmação que ele fez está incorreta, né? Porque ele disse que o aumento linear transversal é igual a 0,5. Então esse aqui, ó, incorreto. Vamos para a próxima. 8. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho côncavo é 4 vezes. Vamos lá. Vamos calcular o aumento linear aqui para o espelho côncavo, que eu vou chamar de A1. Vamos trocar a cor da caneta. Pegar uma canetinha preta. Pronto. Então, o aumento linear A1 é igual à distância focal 5 dividido pela distância focal 5 menos p, posição do objeto, 10 centímetros. Isso é igual a 5 dividido por menos 5. Esse aumento linear proporcionado pelo espelho côncavo é igual a menos 1. Menos 1, o que significa isso? Bom, o fato de ser negativo mostra para a gente que a imagem é invertida. E 1, módulo igual a 1, significa que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Caramba, será que faz sentido esse negócio? Vamos pensar. Olha só, a gente tem um espelho cujo raio de curvatura é 10 centímetros. E a distância do objeto até o espelho é 10 centímetros. O que a gente conclui disso? Que o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura desse espelho. E como a gente sabe da construção de imagens, quando o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem ela é uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. Faz todo sentido. E ela fica sob o centro de curvatura, debaixo do objeto. Galera, podemos então colocar aqui que essa afirmação também é falsa. Vamos lá para 16, a última. A imagem formada no espelho côncavo é real, invertida e igual ao objeto. É exatamente isso que o nosso resultado está dizendo. Olha aqui, a imagem ela é real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. E aí você vai falar, Araújo, onde está escrito que ela é real aí? Bom, a gente sabe que toda imagem real é invertida e toda imagem invertida é real. Mas caso você ainda queira comprovar que essa imagem é real, o que você pode calcular? Você pode calcular o P'. Se o P' for positivo, significa que a gente tem uma imagem real. E como que a gente vai calcular o P'? Eu posso usar ainda a equação do aumento linear, mas só para a gente dar uma variada, né?
Vamos à equação de Gauss aqui. Ó, a equação de Gauss é aquela que diz que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então a distância focal do espelho é 5, eu vou colocar aqui ó, 1 sobre 5, igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre p'. Passa esse 10 para o lado esquerdo da equação, esse 1 sobre 10, né? Então vai ficar 1/5 menos 1/10 igual a 1 sobre p'. Agora, quanto dá 1/5 menos 1/10? Eu posso multiplicar por 2 aqui, ó, o numerador e denominador dessa fração. E aí eu vou ficar com 2 sobre 10. Então, 2 sobre 10 menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre p'. 1/10 é igual a 1 sobre p'. Então, p', posição da imagem, é igual a 10 centímetros. Galera, o fato do p' ter dado positivo indica pra gente que essa imagem é uma imagem real. Então tá aí, ó, p' positivo, imagem real. A gente também sabe que ela é invertida porque o A é negativo e tem o mesmo tamanho que o objeto porque o módulo de A é igual a 1. Então tá feito aqui o nosso exercício. Estão corretas as afirmações 1, 2 e 16. Legal? Valeu, gente. Até o próximo.